Começa agora o episódio da segunda temporada do Geocast, um projeto desenvolvido pelos alunos do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade Federal de Campina Grande. Prepare-se para explorar novos conhecimentos, descobrir diferentes perspectivas e expandir seus horizontes a cada episódio. Olá, sejam muito bem-vindos ao Geocast, um espaço dedicado ao diálogo, à reflexão e à divulgação do conhecimento geográfico. Eu sou Monalisa Araújo, aluna do primeiro período de Licenciatura em Geografia pela UFCG, Campus Campina Grande, e terei a satisfação de conduzir este momento ao lado do meu colega Micael. Nesta edição, abordaremos o tema Como nasce o pensamento geográfico, buscando compreender como a geografia foi construída ao longo da história até se consolidar como uma ciência. Também conhecer as principais correntes de pensamento, seus autores e suas contribuições para a compreensão do espaço geográfico. É uma grande honra recebermos Lincoln como convidado, a quem agradecemos desde já pela disponibilidade, receptividade e por aceitar, o nosso convite e pela valiosa contribuição que está sendo concedida a gente, que vai contribuir para a formação acadêmica dos estudantes de Geografia, sobretudo os alunos que são da UFCG. O professor Lincoln, ele é licenciado em Geografia pela Universidade Estadual da Paraíba, mestre e doutor em Geografia pela Universidade Federal do Pernambuco. Atualmente é professor do curso de Geografia da Universidade Federal de Campina Grande e atua no ensino, na pesquisa e na formação de professores. Seus estudos buscam compreender as transformações ocorridas nas cidades e as relações entre as atividades econômicas, a sociedade e a produção do espaço geográfico. Também desenvolve trabalhos voltados à análise do pequeno comércio, das formas tradicionais e modernas de comércio e das mudanças socioespaciais, com destaque para estudos realizados sobre a cidade de Campina Grande, Paraíba, e a realidade urbana e regional do Nordeste brasileiro. Sua participação certamente enriquecerá este diálogo e proporcionará importantes reflexões para todos que acompanham o nosso podcast. Com o objetivo de tornar essa conversa leve e acessível, organizamos alguns eixos temáticos que serão desenvolvidos no decorrer do nosso podcast. Professor Lincoln, eu sou Micael e seja muito bem-vindo ao Geocast. É uma satisfação imensa tê-lo conosco nesse projeto, onde temos como objetivo aproximar o conhecimento científico dos estudantes por meio de uma conversa mais acessível, assim como é acerca do podcast. Esperamos que esse momento seja um momento de bastante aprendizagem, conhecimento e experiência, onde o senhor trará para a gente os conhecimentos de longa vida como professor, os conhecimentos durante sua trajetória. E aqui quero também agradecer à professora Mônica pelo convite feito a mim, a Monalisa, a confiança nos dada. Professor, eu agora passo a palavra para a Monalisa. Professor Lincoln, para começarmos a nossa conversa, gostaríamos de voltar um pouco no tempo e entender como que surgiu a forma de pensar na geografia. Afinal, antes de existir a geografia como ciência, o ser humano ele já observava, ocupava e transformava o espaço. Professor, como a Monalisa ressaltou, para iniciarmos, a gente vai voltar a um pouco da origem da geografia, voltar um pouco do início, onde mesmo que a geografia se tornou ciência, diferentes povos já habitavam aqui. E sobre isso começaremos fazendo duas perguntas. Perguntas tranquilas e objetivas. É possível falar em pensamento geográfico antes da geografia? E como os povos da Antiguidade e da Idade Média produziam conhecimento sobre o espaço? Bom, muito bom. Bom, gente, primeiro agradecer o convite, participar desse podcast, desse Geocast, que é bem original, com a cara bem da geografia. Agradecer à professora Mônica Larissa pelo convite, porque é algo muito interessante, algo muito valioso, falarmos sobre o pensamento geográfico.
falar sobre pensamento, de maneira geral, pensamento, né, em qualquer área do conhecimento, qualquer ciência, é um desafio enorme, né, porque envolve tempos, temporalidades, envolve contextos diversos. E a gente vai tentar fazer aqui uma síntese, como foi, vamos dizer, construído a epistemologia da geografia, a formação, a origem da ciência geográfica. É um esforço são milhares de anos que a gente vai conversar aqui em poucos minutos, né? Então, um desafio grande. Mas, de qualquer forma, é possível sim, né, a gente tentar compreender, né, como é que foi esse processo. Né? Também agradecer a equipe inteira aqui dos estudantes. Fico muito feliz em ver os estudantes aqui do nosso curso, né, elaborando, né, construindo esse espaço de reflexão, esse bate-papo que tem muito, né, a nos ajudar, né, a contribuir na nossa formação profissional. Respondendo às questões que o Micael colocou aqui, né, se é possível, né, falarmos, né, de pensamento geográfico antes da geografia se tornar uma ciência, que a gente vai falar um pouquinho isso lá na frente. E, sim, com certeza o conhecimento geográfico ele é de longa data. Eu costumo dizer, não é uma opinião particular de Lincoln, mas com base em autores, né, de algumas referências e entre outros estudos do que eu tive acesso. O conhecimento geográfico a gente vai identificá-lo em diversas sociedades, culturas diferentes. Por exemplo, os povos mais antigos, né, vamos dizer, lá os chamados, alguns chamam os povos mais primitivos, primitivo não no sentido pejorativo, mas no sentido de serem os primeiros povos, né, os que antecederam, né, toda essa evolução técnica de conhecimento que temos até hoje. Então, se pensarmos nos povos mais antigos, né, a gente vai encontrar muitos elementos que indicam uma noção de conhecimento regional, espacial. Aquelas pinturas rupestres, né, que chamam, descritas nas rochas, né, que foram feitas em diversos períodos, aí, mas são bem antigas, revelam o cotidiano, revelam características do meio geográfico daquele povo, daquela sociedade. Descrições, por exemplo, as técnicas de caça, rituais, técnicas de cultivo, lutas, emoções, afetos, são descritos nas rochas, nas pinturas. Aquilo ali tem muito de geografia, porque revela características do meio, o meio geográfico, né? Esse meio geográfico em contextos ambientais diversos. Né? Então, os povos, em sua grande maioria, os povos mais antigos, eram dominantemente nômades. Então, eles tinham conhecimento territorial, eles sabiam os períodos de longa estiagem, os períodos das oscilações do tempo, os períodos sazonais. Eles tinham conhecimento territoriais que foram adquiridos de geração em geração. E esse conhecimento espacializado, né, não, era algo assim, muito caro, precioso. Né? Nos séculos seguintes, seja nas antigas civilizações clássicas, né, que os livros vão mencionar a civilização grega, romana, né, mas também temos que pensar outros povos. No Oriente, mas também aqui na América, temos os povos, por exemplo, incas, astecas, né, essas grandes civilizações que desenvolveram inúmeras técnicas. Eles tinham um conhecimento geográfico muito forte, assim, muito complexo mesmo. Né? Eles tinham conhecimento de outras áreas do conhecimento, né? Da astronomia, da física, da engenharia, matemática, e o conhecimento geográfico também. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem rápido. Os incas, né? Eles tinham um banco de sementes, eles sabiam os períodos de cultivo para, em todos os períodos, não haver escassez de alimento para os seus grupos, né? Então, ele sabia que aquela região vai ter um período de estiagem, aquela outra região não. Então, eles sabiam, eles tinham isso tudo mapeado.
eles não tinham o domínio da escrita, né? Era como é que diz, a chamada comunicação deles era em nós, né? De cordas, mas eles tinham um conhecimento muito bem sistematizado, né? Então, voltando à pergunta, esse conhecimento geográfico, ele, que a gente chama conhecimento, eu não, né? O Claval ele vai falar do conhecimento vulgar, né? Que esse conhecimento geográfico é difundido de forma muito extensa em diferentes culturas e tempos, né? Bom, e na antiguidade, chegando até a Idade Média, né? Voltando séculos e séculos depois, a gente vai ter um conhecimento geográfico ainda não, vamos dizer, tão institucionalizado, mas que já existia obras escritas, né? O primeiro livro que se tem notícia, intitulado Geografia, é justamente da civilização grega. Um volume de 14 livros, cada volume se referia a uma região que era dominada, colonizada pelos gregos, né? Por exemplo, ilha de Chipre, Creta, aquela região ali de parte do norte da África também, né? Cartago, né, que hoje é a Tunísia. Então, todas aquelas regiões eram amplamente exploradas, conhecidas pelos povos, né? Antes dos gregos tiveram os fenícios, né? Os egípcios também. Tantos e tantos povos que se utilizaram dos seus conhecimentos, do seu poderio bélico, mas também do seu conhecimento territorial, né? Os mongóis, né, que dominaram grande parte do que hoje corresponde à Rússia, entre tantos povos persas, assírios, né, e por aí vai. Vamos lá. Ao longo de diversas transformações políticas, econômicas e científicas, contribuíram para a consolidação como ciência. Pensando nesse contexto histórico, gostaríamos de saber qual foi a importância do Renascimento, das grandes navegações e da modernidade para o surgimento da geografia científica. Perfeito. Temos aqui um outro contexto histórico. Veja que é muita história. Alguém que entra no curso de geografia vai pensar, opa, entrei no curso errado, porque eu pensei que ia ver muitos mapas, muitos dados gerais aí, né? E, de repente, o estudante entra no curso e se depara com todas essas questões, períodos e períodos históricos. Bom, o período das grandes navegações, né, que nós aprendemos na escola, que foi aquele período marcado pelas grandes incursões, né, patrocinadas principalmente por Espanha e Portugal, né, que marcaram esse avanço do conhecimento espacial, né, com certeza foi um dos grandes movimentos, assim, foi uma das grandes contribuições para o desenvolvimento do conhecimento geográfico. Bom, nesse período ainda não temos uma ciência geográfica, né? Não temos uma ciência geográfica, mas temos um desenvolvimento de muitos conhecimentos valiosos que vão guiar, né, essas explorações. Bom, então, a conquista territorial em outras terras, além-mar, né, como dizem os portugueses, a costa litorânea de todo o continente africano e, posteriormente, a conquista de muitas e muitas terras no continente asiático, isso vai ampliar o comércio, né? Havia um grande interesse dos reinados, das elites europeias, em ampliar os seus comércios, né? Mas o que impulsionou essas grandes navegações é algo também que chama a atenção, porque a gente vai ter um outro movimento geográfico, que partiu do movimento islâmico. A religião islâmica é uma religião que eu digo profundamente territorial, né? Então, o islamismo ele se expande pelo norte da África e domina toda a região, não toda, mas quase toda a região do Oriente Médio. Isso vai causar um impacto para
os povos europeus, a elite europeia, porque as especiarias, os negócios com as Índias, né, que chamavam todas aquelas regiões que hoje correspondem ao sudeste, o sudoeste asiático, entre outras partes do continente asiático, transitavam pelo Oriente Médio. Fala-se também da Rota da Seda, né, mas também existiam outras rotas comerciais. A partir do momento que se confrontam a Europa cristã e esse mundo islâmico, que formam dois grandes blocos, bem geográficos, né, bem territoriais, isso vai forçar que procure-se outros caminhos, outras rotas para ampliar os seus comércios, né? Então, nesse contexto, por exemplo, as cidades mais comerciais, como Veneza, Gênova, na Itália, elas entram em declínio. Então, Portugal e Espanha vai procurar outras rotas. Então, temos aí a questão de essa rota que vai passar por toda a costa do continente africano, bem ao sul, passando lá pelo Cabo da Boa Esperança, onde é a cidade do Cabo, África do Sul, né? Os portugueses descobrem lá, e até chegar na região da Índia, né? É um percurso enorme, longo, né? Levava-se meses para fazer isso, né? E era um investimento muito alto. Então, o período das grandes navegações, o Renascimento, que eu não comentei aqui, foi um período assim filosófico, de muitas e muitas reflexões, também influenciou também no desenvolvimento não apenas da ciência geográfica, mas de todas as áreas do conhecimento, né? O desenvolvimento cartográfico, a cartografia é uma ciência, assim como a geografia, né? É importante que se diga que a cartografia ela não é uma técnica, ela é um conjunto de técnicas, mas ela é sobretudo uma ciência. E a cartografia ela tem muito proximidade com o desenvolvimento do conhecimento geográfico. Bom, então, para finalizar essa parte, né, então, falar do surgimento da geografia científica, até agora o que nós conversamos aqui foi o que precedeu, o que antecedeu, né, assim, o surgimento da geografia acadêmica, a geografia científica. A geografia, essa que nós temos acesso hoje, institucionalizada, que vai ser a partir do século XIX. Mas para chegar a esse ponto aqui, teve todos esses episódios que a gente está colocando aqui. Bom, não sei se eu esqueci algo mais relevante, mas a princípio é isso. Professor, e de fato mesmo, eu quando ingressei no curso de Geografia, que eu fui olhar no sistema, que eu vi o nome História do Pensamento Geográfico, deu aquela bugadazinha, eu disse, oxe, espera aí, eu estou fazendo curso de História de Geografia, porque é muito diferente a universidade do ensino médio. E voltando agora para as questões dos podcasts, depois desse processo de construção que o senhor ressaltou, a geografia passou a se organizar como uma disciplina científica, e especialmente na Europa. Só que em si na Alemanha. O porquê que a Alemanha ela é considerada como um berço da geografia moderna e quais foram as contribuições de Alexander e de Carl Ritter para a geografia? Perfeito. Bom, então chegamos agora no século XIX. Eu acho muito pertinente essa questão, né? Por que a Alemanha? Porque a ciência geográfica não, vamos dizer, a ciência, não estou falando da ciência e geografia, né? Porque ela não se desenvolveu séculos antes, ou talvez em outra região, não só da Europa, mas em qualquer lugar, mas porque ali a gente vai ter um início, né, de uma institucionalização, de uma organização de um conhecimento acadêmico. Temos que compreender o contexto histórico, geográfico, geopolítico, econômico da Alemanha. Existia a Alemanha? Século XIX? Enfim, os povos germânicos eles vivem ali há milhares de anos, né? No período romano, né, eles tinham muitos confrontos com os romanos, né? Então já existiam há vários indícios, né, da existência desses povos há milhares de anos. No auge da Revolução Industrial, Inglaterra e França se destacam no continente europeu. E a Alemanha, cadê?
A Revolução Industrial estava se expandindo, né? Século XVIII, XIX, os Países Baixos também já estavam se industrializando, França, a Inglaterra, a mil, né? Enquanto que essa região da Europa Central, onde fica hoje o país, a Alemanha, onde fica ali a Suíça, onde a gente vai encontrar Luxemburgo, parte da República Tcheca, Áustria, aquela parte territorial ali era bem fragmentado. Ali tínhamos o quê? Uma estrutura territorial similar a um período feudal. Só que nós não estamos num período mais feudal, a gente está em pleno capitalismo industrial. Mas, em pleno século XIX, encontramos uma região do continente europeu que guardava consigo características de outro período histórico. Então, frente ao desenvolvimento dessas nações que estão ali a poucos quilômetros, né, que os países europeus ali estão próximos, né, houve movimentos internos, né, dentro das próprias elites alemã, vamos dizer, no sentido de formar uma nação, unidade territorial. A economia era dominantemente agrária. Não havia ainda desenvolvimento industrial e nem desenvolvimento urbano das cidades nessa região da Alemanha. Então, era uma região que carecia de, vamos dizer, de um desenvolvimento econômico. Sim. Isso também, envolve a estrutura militar, política. Essa região europeia, que hoje corresponde, em grande parte, ao território da Alemanha hoje, a República Democrática da Alemanha, né? Não sei se o nome correto é a República Democrática da Alemanha, porque antes da queda do Muro de Berlim, eram duas Alemanhas, né? Uma República Democrática da Alemanha, a outra República Federativa. Acho que é Federativa Alemã. A democrática se refere ao lado socialista. Bom, me corrijam. Mas, enfim, temos aqui um contexto, século XIX, uma Alemanha que não estava no mesmo ritmo de desenvolvimento industrial, econômico, social que seus países vizinhos. Então, isso também provocou reações, movimentos internos de criar uma nação consolidada. Mas, para isso, precisa de quê? A unidade territorial. Aí vem a questão espacial. Se a gente pensa hoje, por exemplo, fazer um comparativo, as nações. Um país, pronto, a Venezuela e hoje também a Colômbia, né, teve um forte terremoto, terrível. Quando a gente pensa essas duas nações nesse exato momento, hoje, quais são as questões mais emergentes para essas sociedades que eu mencionei há pouco e para os governos desses países, Colômbia e Venezuela? É a questão do terremoto. É o que está mais sensível, é o que está mais urgente. É o tema do momento. Né? É o que está mais urgente, então eles estão procurando, reunindo esforços para salvar vidas, para procurar caminhos, né, para amenizar os efeitos disso e também pensando nas gerações futuras, né, rever as construções e tal. Beleza. Quando a gente pensa nessa região da Alemanha do século XIX, qual era, naquele exato momento em que os autores mencionam a situação desse país aí, né, era o quê? Era a questão territorial. A gente não sabe... A Alemanha era formada por dezenas e dezenas de espécies de condados, de feudos. Cada um tinha uma certa autonomia. Não havia um governo central. Então, isso também afeta também no próprio desenvolvimento da estrutura. Não estou aqui fazendo um discurso em defesa de um governo altamente centralizador, né, controlador. Não estou colocando isso. Eu estou colocando apenas que a estrutura daquela região que vai se consolidar como país foi um processo longo, né, e que se sucedeu, sobretudo, no século XIX. Então, diante disso aí, gente, por exemplo, a gente teve o período da Covid-19. Então, o que era mais urgente ali?
e tocou em qual conhecimento? O conhecimento científico da saúde. Então, os cientistas procuraram, desenvolveram vacina e tal. Beleza. No caso aqui da Alemanha, não existia uma ciência geográfica, mas a partir desse momento, esse governo que estava se estruturando nessa região, nesse país, a Alemanha, os povos ali germânicos, eles começavam o quê, gente? A procurar destacar um conhecimento, a institucionalizar um conhecimento que pudesse fortalecer o seu projeto territorial, de consolidação territorial de país, né? Então, o conhecimento geográfico vai ser a peça-chave para isso aí. Vai institucionalizar a ciência geográfica, vai criar laboratório, observatório, né, de geografia, e isso vai reforçar os interesses do governo alemão. Professor, me tira uma dúvida. Então, hoje a gente poderia comparar a Alemanha daquele tempo com a Venezuela? Quando eu falei Venezuela aqui, não foi nesse contexto só para dizer assim, o tema mais sensível, né? No caso da Venezuela, tem outras questões. Ali envolve a questão geopolítica, a questão econômica, entre outras coisas, né? Quando eu trago aqui, se tem um exemplo recente, né, só para compreendermos que para cada período, para cada momento, para cada nação, sempre a gente vai se deparar com temas mais sensíveis, seja uma crise política, a captura lá do chefe de Estado, né, do Nicolás Maduro, ali teve um impacto naquele país, um país que ainda não está bem estruturado politicamente, é um país que está sendo altamente, é um novo colonialismo, né? A gente pensa que colonialismo é algo do século XIX. O colonialismo ele é atual, né? Temos um contexto atual disso aqui, né? Então, aí é assunto para outras coisas. Mas, o que eu estou querendo colocar é que no século XIX, o interesse maior das sociedades da elite, das classes intelectuais alemãs, era primeiro nos organizarmos territorialmente. Onde começamos, onde terminamos, aqui é o nosso Estado, aqui é o nosso país, aqui é o nosso chão. Então, isso parte do sistema educacional, precisa criar uma disciplina de geografia, porque através da geografia, a geografia trata diretamente com espaço. Então, a questão aqui é territorial, a questão aqui é espacial. Isso tem que começar na educação básica, em todas as instâncias, em todas as esferas, né? Então, a educação básica, o livro didático, não sei se se chamava livro didático naquela época, os manuais, vamos dizer, as cartilhas de formação educacional, tinha que lançar essa proposta de unidade territorial, de um discurso mais nacionalista, patriótico, para reforçar esses interesses do Estado. Sim, entendi, compreendi. Com a consolidação da geografia, surgiram diferentes correntes, né, do pensamento que marcaram a história da disciplina. Sobre essas escolas clássicas, eu queria te perguntar como surgiu o determinismo geográfico e o possibilismo. Perfeito. São as duas principais e primeiras correntes do pensamento geográfico. Todas as ciências, seja na medicina, psicologia, história, matemática, todas as ciências têm suas correntes de pensamento, né? São correntes e correntes, e não é que uma esteja correta ou esteja errada, não é por aí. São correntes que se desenvolvem e têm importantes papéis teóricos, metodológicos, conceituais. Bom, o determinismo, como o próprio nome já diz, determinismo, né? Determinar, né? A ideia da geografia aqui é a geografia determinista, também chamada determinismo ambiental, né? Onde os elementos e os fenômenos da natureza é que definem o espaço. O espaço habitado pelo homem é definido pelas condições do meio. É perigoso isso também, sabe, quando a gente pensa naqueles períodos, porque a partir desse discurso, eles subjugavam e diziam, olha, aquele povo ali vive nos trópicos, eles são
eles são menos desenvolvidos, isso na visão europeia, eurocêntrica, né? Aqueles povos são menos desenvolvidos porque eles vivem numa condição nos trópicos, uma condições ambientais hostis, né? Isso na visão deles, né? Então, o determinismo ambiental foi mesmo assim muito importante, porque tem muitos conceitos que nós utilizamos hoje são desenvolvidos a partir dali. Conceito geográfico, região natural. O que seria uma região natural? Que estudamos até hoje. Os biomas, ecossistemas, são regiões naturais. E não é um conceito que pertence unicamente à geografia. Não. As ciências biológicas utilizam. As províncias geológicas que antecedem ao conhecimento regional que nós temos científico da geologia, entre outros conhecimentos, que as zonas climáticas na meteorologia. Então, temos o quê? Temos vários e vários conceitos, várias abordagens a partir dessa corrente geográfica que vai influenciar o pensamento geográfico. O possibilismo é outra coisa. O determinismo geográfico ele surge aonde? Na Alemanha. E o possibilismo, França. É interessante também pensar esses dois países porque são países rivais. Travaram inúmeras guerras sangrentas que se estenderam até o século XX, inclusive. É recente. Então, a Alemanha e a França tiveram inúmeros conflitos. Então, o país, quando a Alemanha se desenvolve, começa a se destacar territorialmente e politicamente, o governo francês começa a reagir. Opa, nosso vizinho agora acordou. Agora era de atacar. Então, tem uma questão estratégica. Vamos também desenvolver a nossa geografia. E foi isso que a França fez. Eles têm o determinismo. Isso eu estou falando uma linguagem bem simples aqui, só para compreendermos. E nós aqui vamos desenvolver o possibilismo. A palavra possibilismo vem de possibilidade. Como assim? É a compreensão geográfica do espaço a dizer o seguinte, que tanto a natureza como a sociedade, ambos podem influenciar na organização espacial. Né? Então, havia, assim, vamos dizer, uma compreensão, podemos dizer, um pouco mais, vamos dizer, complexo. Né? Não seria uma visão tão simplista. Tem alguns conceitos que vão surgir, algumas categorias a partir dessas correntes, né? Mas, enfim, o que tem em comum, a gente pergunta o que se diferencia, mas eu digo logo que o que tem em comum entre essas duas correntes é que ambos estavam a serviço do Estado. O que nós temos no século XIX é uma geografia colonialista. A geografia que nós estudamos a partir dos grandes referências, dos grandes pensadores da geografia do século XIX, é uma geografia europeia que estava a serviço dos estados da coroas europeias, uma geografia, seja ela alemã, seja ela francesa, seja ela britânica, seja ela italiana, russa, seja qual for a geografia. Todas as geografias estavam a serviço dos interesses colonialistas e expansionismo territorial. Bem, já falamos muito, né, sobre o passado, nossos povos. Vamos falar sobre a realidade agora? Vamos voltar o nosso olhar para a realidade brasileira. Vamos ver como a geografia ela foi se consolidando no país. Como ocorreu a institucionalização da geografia no Brasil? Perfeito. Falar da institucionalização da geografia no Brasil, a gente tem que também comentar um pouquinho sobre também da geografia crítica e a geografia quantitativa, né? A chamada nova geografia que vai surgir nos países de língua inglesa. Mas, antes disso, a geografia no Brasil, século XIX, a gente vai ter alguns pontos assim, de referência. Alguns estudiosos, né, tem uma grande referência de um geógrafo brasileiro, que é Haroldo de Azevedo, né, que deixou um legado riquíssimo, Delgado de Carvalho, século XX já, entre outros. Teve também escritores, né, que na época assim, tinha a figura do botânico, né, que ele fazia vários levantamentos de espécies da flora das regiões. A gente vai ter aqui
passaram por aqui, pelo Brasil, principalmente na região da Mata Atlântica, vários, né, pintores, e que trazem esses elementos aqui. Mas a geografia, enquanto disciplina, enquanto matéria escolar, né, a gente vai ter esse registro no Colégio Pedro II, século XIX, né, a gente vai ter alguns ensinamentos aí, mas eu quero destacar principalmente nas primeiras décadas do século XX, que foi a criação da fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Na década de 30, eu acho que foi em 1936, que é justamente porque o dia do geógrafo é dia 29 de maio, porque foi o dia da criação do IBGE. Do dia do geógrafo e dia do estatístico também, né? Ambos, porque tem algo simbólico aqui. Bom, a questão da USP, né, o primeiro curso de geografia. Bom, então tudo isso vai sendo engendrado, vamos dizer, vai sendo organizado nas primeiras décadas do século XX. Século XIX a gente vai ter esse conhecimento, como eu falei aqui. O nosso chefe de Estado da época, Dom Pedro II, era um grande viajante, né? Ele era a paixão dele, o hobby dele era viajar por várias partes do mundo, tirar fotos, né? Ele tinha milhares de fotografias, inclusive ele está no livro dos recordes como o imperador do século XIX que mais tirou fotos, porque ele gostava de conhecer outras culturas, outros povos, né? Então isso também é geografia em termos de exploração dos territórios, né? Tal. Bom, então, dentro da instituição da geografia brasileira, a gente pode dizer que existe uma geografia brasileira, né? A geografia ela vai se desenvolvendo a partir daí, e temos a figura do professor Milton Santos, né? Que o Milton Santos foi uma das, não vou dizer que foi o principal, mas foi uma das principais referências do desenvolvimento do pensamento geográfico no Brasil. A próxima pergunta é: qual a influência da escola francesa e qual o legado do renomado Milton Santos, que, assim, eu não sei os demais alunos, mas eu, como recém-aluna, né, ingressei no curso de Geografia, ele foi o primeiro autor, assim, da área da Geografia que eu li e me apaixonei pelas obras dele. A gente queria saber um pouco do legado dele e a influência da escola francesa. Eu achei interessante o que você disse agora. A Mona Lisa colocou Milton Santos ler uma obra dele. É interessante que quando eu fui estudante de geografia, quando eu soube de Milton Santos, eu ouvi falar de Milton Santos quando estava na metade do curso. Um professor trouxe na disciplina de Geografia Urbana, trouxe uma obra de Milton Santos que era a Urbanização Brasileira. Li uma parte do livro, peguei na biblioteca, né, porque eu não tinha livros. E aí os colegas, alguns professores disseram: olha, Milton Santos é uma importante referência, tal. Aí eu fui procurar, assim, conhecer mais, saber mais do autor. E eu tive, assim, uma grande dificuldade, porque eu não entendia o que ele estava querendo dizer. Milton Santos é um grande pensador, um grande teórico, um conhecimento vasto. E eu tive enorme dificuldade na leitura. Quando foi lançado, foi justamente na época, quando estava na graduação, foi lançado o livro A Natureza do Espaço. Uma obra, assim, muito valiosa. E me deparei com aquele livro, mas eu não entendi nada. Eu comecei a dizer: não quero ver isso. Terminei o curso de Geografia sem ler Milton Santos. Quando entrei no mestrado, na primeira semana de aula, o professor trouxe o livro A Natureza do Espaço. Aí colocou lá, aí disse: olha, próxima aula, os 3 primeiros capítulos, leiam. E a disciplina, fomos obrigados a ler o livro completo. Peguei o livro emprestado. Bateu aquele arrependimento: eita, tivesse lido lá atrás, hoje era uma dificuldade menor. Pois é, eu não sei se seria um arrependimento, mas bateu um desespero. O desespero foi grande porque eu tinha uma grande resistência. Mas aí, e aí, o que fazer? Aí um colega recomendou: Lincoln, leia primeiro o livro Metamorfose do Espaço Habitado, que é um livro do tamanho desse aqui, parece um livro de bolso, né, pequeno. E ele é como se fosse uma introdução, uma síntese da síntese da síntese da natureza do espaço.
E quando eu li aquele livro, de fato, abriu assim, minha compreensão. E quando eu comecei a ler Natureza do Espaço, aí a coisa ficou menos agressivo, né? Ficou mais leve, né? Compreendi. E foi justamente Milton Santos que foi a principal referência para a minha pesquisa, né? Foi a coluna vertebral, foi toda a estrutura da minha pesquisa, da dissertação, a metodologia foi com Milton Santos. Né? Interessante, professor. E uma coisa que o senhor falou, que o senhor veio ler Milton Santos, no exemplo, na metade do curso. A gente já está tendo conhecimento sobre ele já no primeiro período. Isso mostra o avanço da grade curricular. E Dom Pedro I está aí, como o senhor falou, Dom Pedro II, que já tinha aquela paquerinha dele com a geografia. E são tantos temas que tem na geografia que às vezes eu fico perdido. Eu tinha uma mentalidade muito fechada acerca de geografia. Para mim era só questão de território, só espaço. E hoje eu vejo que tem uma diversidade muito ampla. E a tendência é cada vez essa amplitude ficar maior. Como a geografia ela tem dialogado acerca dos temas como cultura, como gênero, identidade, território e a diversidade? Perfeito. São temas extremamente necessários. São temas também atuais, mas desses temas também já vem um certo debate há alguns anos. E a gente constata isso a partir das pesquisas, dos estudos, né? Eu achei bem curioso, faz muito tempo. Eu era estudante do mestrado, estava no início, eu participei de um evento, Simpósio Nacional de Geografia Urbana, e tinha um cara lá que estava participando conosco, ele estava desenvolvendo uma dissertação sobre a geografia musical do Rio de Janeiro. Quando ele falou aquilo, me impactou. Gente, geografia musical, que danada é isso, né? E eu fiquei curioso demais, né? E eu cheguei perto dele, perguntei mais, né? E ele foi falando e eu fiquei assim entusiasmado, assim, caramba, eu não tinha ideia assim dessa dimensão. O senhor não chegou a pensar que ia tocar tal, não? Ele é músico, inclusive. Geografia né? musical faz sentido. Mas vou aprender a tocar também, né? agora. Ele é músico, cara, né? Ele tem características, como todo artista, né? Ele tem uns aspectos assim bem originais também. E ele é músico, né? Toca, tal. E ele fez geografia e estava fazendo mestrado de geografia e se interessou pela música. Bom, então, gente, a geografia cultural é um universo. Né? A gente vai ter, dentro da geografia cultural, a gente vai ter também várias abordagens. Essa questão do gênero, inclusive no nosso curso de graduação, criamos uma disciplina, né, que foi sugerida na época pela professora Sônia Maria. A professora Sônia ela sugeriu uma disciplina chamada Geografia, Educação e Diversidade, que aborda justamente esses outros temas, né? Essa questão do gênero tal, que faz parte da organização do espaço, né? A gente fica, como assim? Geografia estuda isso, estuda aquilo, né? Agora, claro que temos que ter um cuidado, né? Porque a gente escuta muito alguns dizeres do tipo, a geografia estuda tudo, a ciência... Não, calma, não é assim. Então, se é tudo, então não é ciência, porque as ciências elas têm suas áreas, têm seus objetos de estudo, né? Agora, a dimensão espacial envolve várias áreas. Então, a questão, por exemplo, racial, né? Quando a gente pensa assim, África do Sul, tem aquela questão da segregação, os territórios, as territorialidades, né? Étnicas terríveis. No passado, mas na atualidade também a gente vai se deparar com essas realidades geográficas nas cidades, né, os espaços que são altamente valorizados pelo capital, outros espaços que são desvalorizados, né, e por aí vai. Então, temos que considerar essa dimensão, né? São muitos temas, não podemos criar uma regra dizer isso aqui pode, isso aqui não pode. Não. São temas e temas. Inclusive, eu sou suspeito para falar sobre isso, porque o meu tema, na época que eu fui estudante de pós-graduação, era um tema que não era comum
nos estudos geográficos, assim, eu desconhecia, eu tinha até vergonha de comentar isso com os colegas, né? Qual é o teu tema? Aí eu dizia, não, estou estudando pequeno comércio, as bodegas e tal. O que é que tem a ver isso com geografia? Nem eu sabia responder na época. Não tinha resposta para isso, né? Bom, então, os temas, né, são vários, né, nas artes, religião, tem a geografia da religião também, a professora Zeni Rosendahl, da UERJ, do Rio de Janeiro, tem muitos estudos sobre religião, sobre espaços sagrados, né? Eu tive uma orientação que foi sobre cemitérios, né? Porque são espaços. Hoje o cemitério foi apropriado pelo capital, né? Então temos um cemitério que não é aquele cemitério sagrado do passado, é um cemitério caro, né? E, Vamos lá. professor, essa questão de espaço, que o senhor citou, questão de valorização e desvalorização, me fez lembrar agora de um colega meu, conhecido como Flaviano, sabe, que estuda com a gente, que ele estava explicando a gente o porquê alguns bairros em Campinas são mais valorizados do que outros. E, de fato, a geografia ela nos faz compreender, às vezes, o porquê tal localidade tem uma valorização maior, é mais caro o custeio de um terreno, a questão da construção de uma casa mesmo. E a geografia ela nos faz ter, de fato, a compreensão disso. Eu acredito que estudar geografia vai ampliar nosso olhar de forma crítica para poder analisar com um olhar específico como está distribuído, né, a questão da população, como você falou, a questão de renda, essas Isso. coisas. Vamos lá para a próxima pergunta. Professor, pensando assim na formação acadêmica dos estudantes de geografia, gostaríamos de compreender como a importância do conhecimento histórico para quem pretende atuar na área. Porque conhecer a evolução do pensamento geográfico é importante para a formação dos professores, pesquisadores. Certo. Com certeza. Ter esse conhecimento para podermos compreender a atualidade. Como eu falei há pouco, o conhecimento geográfico do século XIX era um conhecimento a serviço dos interesses colonialistas. Até os geógrafos, vamos dizer, mais críticos do século XIX não eram contrários aos interesses colonialistas. Essa era a prática da geografia do século XIX. Século XX, temos uma geografia mais eclética. Mas não é todo o século XX. Isso vai ser principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, que a Segunda Guerra Mundial provocou, a gente sabe, inúmeras mudanças no mundo. Os avanços tecnológicos, né, vai propiciar também outras abordagens, outros conhecimentos. A geografia crítica é um conhecimento, é uma corrente do pensamento geográfico muito ampla. A gente vai encontrar várias vertentes dessa geografia crítica. E essa geografia crítica também vai propiciar um pensamento geográfico mais sensível a outros olhares, vamos dizer, a outras realidades geográficas que antes não eram vislumbradas. Por exemplo, as periferias. A situação do trabalho das populações mais empobrecidas. Então, esse olhar para outras parcelas, né, do espaço, da sociedade, agora são objeto de estudo da geografia. Por isso que é importante a gente ter esse conhecimento anterior, do passado e hoje, para dizer, olha, que essa geografia atual é uma geografia que se preocupa com várias causas, a questão ambiental, a educação ambiental, que inclusive nosso curso tem a disciplina obrigatória de educação ambiental, que é essencial, né? Entre tantas e tantas disciplinas, elas cumprem um papel. Então, a geografia de hoje não é aquela geografia rotulada que muitos colocam como uma geografia enciclopédica, que a geografia tem que decorar as capitais, estados, né? Uma brincadeira, mas é muito mais do que isso, né? A geografia ela é uma disciplina muito útil. Tem muitas áreas dentro da geografia que dão apoio às outras áreas de conhecimento, seja na parte mais das ciências da natureza, da saúde, seja da área mais política, econômica. Então, temos várias áreas dentro da ciência geográfica, da arquitetura, urbanismo, que se aproximam do conhecimento geográfico.
Professor, eu estava vendo aqui os livros, aí me deparei com essa questão de que alguns alunos dentro de sala estavam querendo iniciar a questão de leitura e quais os autores que o senhor acha que é melhor para quem está iniciando na formação de geografia para a questão de compreensão? Vamos lá. Somos privilegiados, viu? No Brasil. Somos privilegiados, eu digo, porque na língua portuguesa a gente tem muita coisa, muitos e muitos livros que tratam sobre o pensamento geográfico, sobre a história do pensamento geográfico. Porque tem áreas de conhecimento que você não vai ter tudo escrito em português. Tem escrito em inglês, conhecimento na área das ciências da computação. Grande parte da literatura é em inglês. Tem em português? Tem, mas muita coisa é em inglês. Tem áreas do conhecimento que você vai ter que ter conhecimento linguístico, que é uma carência que todos nós no Brasil temos. O Brasil não é um país que tem esse conhecimento tão difundido, de pelo menos um segundo idioma, né? Todos nós somos vítimas disso. Então, o tema do pensamento geográfico, da história do pensamento geográfico, a gente vai ter muitas obras. Eu trouxe aqui só algumas das muitas e muitas que tem no mercado, né? Mas eu gosto muito desse livro do professor Manuel Corrêa de Andrade, né? Manuel Corrêa de Andrade. Esse livro já foi reeditado, né? Geografia e Ciência da Sociedade. Tem uma linguagem bem didática. O autor aqui explica tudo isso que eu estou conversando aqui de uma forma bem clara. Ele vai compartimentando isso na evolução desse pensamento geográfico. Esse livro menor, pequeno aqui, de pequeno só tem um tamanho. Ele já vai na época quando eu comprei, ele estava na 16ª edição, mas acho que ele vai na 30ª ou na 40ª edição, que é do autor Antônio Carlos Roberto de Moraes, Geografia, Pequena História Crítica. Quantas páginas tem mais ou menos esse livro? Esse livro é curtinho, tem umas 100 páginas, 90 páginas. É um livro que você lê no final de semana, domingo, passa tempo, a linguagem dele é boa, e aqui ele também explica de uma forma bem resumida, e uma linguagem muito boa. Inclusive, ele me ajudou muito quando eu terminei o curso, quando eu fui fazer a seleção do mestrado, ele foi meu guia, me ajudou para ter porque o tempo era curto, né, para estudar, não tinha como. Aí esse livro aqui já... Realmente, dá para ler tranquilo, até para quem trabalha, tem um tempinho e tal. Exato, deita numa rede aí, na praia, assim, justamente. Dá uma leitura. E esse livro aqui também, do Paul Claval, Epistemologia da Geografia, que eu não concluí a leitura ainda, gente, aqui em off, mas aqui, mas pode colocar aí. Então, esse livro aqui é fantástico, é um clássico já, né? Epistemologia da Geografia. Tem outro dele também, a Geografia Terra dos Homens, acho que o título é esse, é um livro menor, mesmo autor francês, Paul Claval, um grande geógrafo. Então, gente, tem muitos autores também que lançam aí isso. O professor Rui Moreira, também é uma ótima referência sobre o pensamento geográfico, né? Agora, cada autor, sabemos que em sua forma de escrita diferente. O Manuel Corrêa de Andrade, ele é nordestino, aqui de Pernambuco, ele é uma grande referência, não só pensamento geográfico, mas a geografia regional do Brasil, Nordeste. Mas ele tem uma característica bem peculiar, que é a sua escrita mais didático, né? Ele tem uma linguagem mais clara, mais acessível. Professor, e o senhor falou da questão de livros. Hoje a gente tem a biblioteca, mas a gente sabe que outras pessoas, às vezes, por meio da modernização, preferem as coisas mais fáceis. E também a questão do livro, que hoje em dia não é tão fácil ter acesso ao livro, visto que alguns valores são bem inacessíveis para algumas pessoas. Quais questões o senhor indicaria acerca de materiais para quem está iniciando na docência de geografia? Ótimo. Eu costumo fazer o seguinte: geralmente as disciplinas que eu já lecionei no curso, eu costumo pelo menos indicar uma obra para os estudantes adquirirem, se possível, né? Por exemplo, História do Pensamento Geográfico, eu recomendo esse livrozinho aqui, que é mais acessível, preço menor, encontra no sebo um preço mais acessível, né? Sim. Então, a Geografia Pequena História Crítica, para esse assunto que nós estamos conversando, é uma boa referência. O senhor citou Rui Moreira, né? Inclusive, aproveitando o espaço,
para divulgar que o CAGEL vai trazer ele, né, para o evento do Semana Gel, que Perfeito. todos estão convidados para participar. É um evento que vai agregar muito na vida da gente, um evento super importante que o pessoal está se dedicando bastante para a realização. Falando nisso, estamos chegando ao final, né? E eu gostaria de encerrar com o senhor mencionando uma reflexão para os estudantes que estão iniciando na caminhada agora da licenciatura. Perfeito. Bom, gente, vocês viram que o tema é muito vasto, a gente tentou fazer uma síntese aqui. Tem muita coisa que precisamos conversar, mas o tempo é curto. Mas a mensagem que eu trago aqui para aqueles que estão iniciando o curso de Geografia, se estiver com dúvida se o meu curso é esse mesmo, será que eu devo continuar? Não tome uma decisão precipitada, cursa pelo menos mais um período ou 2 períodos para compreender, né? Ter mais clareza dessa área. E dizer o seguinte, que a geografia, gente, é uma ciência que não se limita apenas ao meio, apenas entre aspas, né? ao meio escolar, né? É uma ciência que está presente em várias áreas do conhecimento, uma ciência que envolve muitas áreas, o planejamento urbano, ordenamento do território, meio ambiente, educação ambiental, tantos e tantos temas que o geógrafo ele tem competência para isso. Então, claro, o ensino ele é dominante, né, em grande parte daqueles que terminam o curso de geografia, mas tem outros caminhos, outras áreas, instituições governamentais, empresas, né, sobretudo essa parte de gestão territorial. Em outras áreas, o papel do geógrafo ele também é necessário e se faz presente. Então, gente, não tome uma decisão precipitada, né? A gente já teve vários estudantes aqui que conheci no curso, que chegaram para mim, externaram essa dúvida, e eu disse, olha, espera um pouco, termine o período, curso mais um período, e decide. E se por acaso ver que não é o curso, não foi um tempo perdido, foi necessário para você ter certeza do que você quer, é necessário essas experiências. E tivemos vários estudantes que terminaram a geografia, continuaram na geografia, foram para outras áreas e estão muito bem. Então é isso, espero que tenha ajudado em alguma coisa esse nosso bate-papo aqui. Professor, e sem dúvidas, o estudo também, eu costumo dizer para alguns colegas meus lá da minha cidade de Pocinhos, que o estudo ele é uma arma que a gente de baixa renda, a gente que não nasceu em um berço de ouro, tem para vencer na vida. E aqui eu quero agradecer ao senhor, uma satisfação imensa tê-lo conosco, onde nos agregou bastante conhecimento e com certeza aqueles também que irão acompanhar o podcast terão esse conhecimento imenso que o senhor trouxe para a gente. Como o Micael citou agora, eu queria muito agradecer ao senhor por ter aceitado o convite. A gente sabe que o tempo é bem corrido, principalmente no final do período. E queria agradecer a vocês, né, que acompanharam a gente até agora. Sigam a gente nas redes sociais. Comentem o que vocês acharam. Quem sabe em breve pode ter um novo episódio. Agradecer a oportunidade da professora Mônica, que nos concedeu essa experiência incrível, né? Agradeço também ao meu companheiro Micael, que está aqui dividindo esse momento comigo, que foi incrível. Obrigado, Mona Lisa. E aqui eu quero lançar um desafio. Quero aqui desafiar a professora Mônica para quem sabe ser ela no próximo episódio. Isso. Aqui no Geocast. Perfeito, concordo. Obrigado a todos que fizeram-se presente e vamos para a luta. Até o próximo Geocast. Isso aí.